Vamos ver. Baixar um pouquinho o meu microfone e botar ele pra cá, porque eu vou comer, pra vocês não ficarem ouvindo coisa assim. Pera, que isso daqui tem 900.000p. Vamos voltar tudo. Vamos comer. Pera. Esqueci a minha coca, mas eu tô vendo. Eu tô vendo não, né? Eu já vi isso várias e várias vezes. Cara, a Kai'Sa, ela é muito bonita, né? Ela é a true queridinha da Riot. Deixa eu ir de célula que você não tem. Os peixinhos da Belvete na ultimate dela. Kai'Sa, O que é você? eu sou tudo que o vazio consumiu. E assim como eu devorei essa cidade, devorarei o seu mundo. Muito perfeito. O que dela? Você me decepciona, casa. Eu não sou uma mera criatura do vazio. Eu sou muito mais. Eu sou o fim do seu mundo e o começo do meu. O que acontece? A Riot não. A Riot cagou muito na Belvete, tá? Eventualmente, ela vai ser meta e vai ser um campeão muito principal, assim, dentro do LoL, tá? Eu acredito fortemente nisso, porque a Belvete meio que tem tudo pra agradar as pessoas. O que eu sinto que ela não é usada é porque ela é realmente muito fraca. É difícil balancear uma campeã que ela tem transformação dentro do LoL, na ultimate dela. Mas a Belvete, eles fizeram um hype imenso pra ter ela dentro do LoL. Tava fazendo várias e várias cinematics do Malzahar, falando sobre ela, sobre o fim do mundo, o caralho é 4. Eles lançaram ela, só que conforme foi passando o tempo, ela foi sendo nerfada, tá ligado? Mas eventualmente ela vai entrar. Ela vai entrar num meta assim e ficar por bastante tempo de forma infinita aí. Podem ter certeza disso. Eventualmente ela vai ser um dos campeões principais, tá ligado? Até porque a gameplay dela é muito legal de ver também, tá? Vamos ver aqui agora a história dela. E nessa história aqui vai falar também sobre os observadores que nós ouvimos ontem. Só que nós ouvimos ontem em relação ao Velcro e tudo mais. E 10% só sobre eles. Aqui vai deixar claro o quão poderosos eles são. React da Cinematic do Varus. O vazio precisa que eu exista. Portanto, eu existo. A Bebel é uma cria do vazio que nasceu com o propósito de se tornar a nova e única mestra do vazio no lugar dos observadores. O vazio desejava uma imperatriz. Eu sou a manifestação desse desejo. Mas para isso, ela deseja ressignificar esse vazio, de antes consumir tudo para que não exista absolutamente nada, para agora reconstruir a realidade descorrompida pela própria imagem da Belvete. Toda vida terá um novo propósito. O vazio viverá. O vazio, como já explicado aqui no universo lúdico antes, era a ausência absoluta antes de existir o universo de League of Legends por cima desse vazio. Como Vel'Koz e a Belvete relatam, e isso aqui é uma união das falas e das lores dos dois, tá? Antes das primeiras estrelas surgirem no vácuo desse mundo, nós simplesmente existíamos. Nesse lugar, na escuridão fria e sem fim, tudo era igual e nulo. Por eras, havia pureza nisso, havia uma paz, imperfeição, singularidade e silêncio. Então veio o som.
Vocês nos arrancaram do nosso berço abstrato e nos jogaram no horror que é a realidade. A realidade Foda, né? surgiu desses sussurros que nos consumiram. Fomos corrompidos por sua influência, partidos, transformados. Não havia como voltar ao que éramos antes, por mais que tentássemos. O vazio não pode mais voltar ao que era antes. Os observadores eram os mestres do vazio, os caras que surgiram primeiro e que perceberam a própria existência quando foram perturbados pela existência, mas eles ainda eram bebês, bem dizer, com uma fome infinita, e eles não tinham poder para manipular essa realidade. Pelo contrário, eles tentaram invadir e destruir toda a existência, mas foram maculados por ela. A vida infectou a minha espécie com o desejo de existir. Queremos apenas o que a vida nos impôs. O verdadeiro poder do vazio é a assimilação, é a observação, análise e compreensão. E chegando agora no tempo de Runeterra primitiva, ele tem a consciência de que a vida é consumir e adaptar. Cada migalha deste mundo alimentará a nossa metamorfose. Só que a motivação inicial dos observadores era consumir para aprenderem a destruir e silenciar esse ruído intolerável que é a realidade por cima deles. Mas quando eles descobriram as minúsculas e insignificantes mentes mortais, essa motivação do fim de tudo mudou quando eles conheceram a rainha bruxa que também estava analisando eles. Alessandra, essa O puta. abismo permanente prometia não apenas um final, mas o infinito. Era morte, perigosa e cheia de potencial. Levados ao desejo de serem adorados e de alcançarem um entendimento superior, Alessandra, sem que suas irmãs soubessem, fez um pacto em nome das três. Os observadores concederiam a quase imortalidade em troca de lealdade e elas prepararem Runeterra para a chegada do vazio. Quando o vazio tocou a existência pela primeira vez, ambos mudaram para sempre. Essa lenda das três irmãs já foi contada várias vezes aqui no canal, tá? Inclusive, os vídeos do Universo Lúdico são fonte de estudo pra mim mesmo. Então, eu vou deixar o link aí nos cards na tela pra você entender a totalidade da história, tá? Mas resumindo, Alessandra se tornou a profetisa dos observadores. Ela era o Malzahar dos observadores antes de trair eles. Achei que tivesse mais tempo. As três irmãs, se sentindo escravas dos observadores, elas fizeram uma armadilha. Eles não conheciam um reino material, tampouco muito os puta, conceitos de forma e constância, o que causou uma rebeldia instantânea. Num turbilhão abominável de metamorfose descontrolada, eles criaram chifres e tufos de pelos e seus tentáculos colossais se transformaram em braços humanoides articulados com dedos que escoriavam as encostas da montanha. Assolados pelas próprias transformações horrendas, depois de se transformarem com tanta veemência, tão profundamente aos conceitos da realidade de Freljord, foram simplesmente descartados. Ninguém se lembrará deles. Invocando cada gota de magia antiga ao seu redor, incluindo dos aliados e das irmãs Avarosa e Serilda, Alessandra sacrificou tudo para selar a fenda entre os reinos com gelo verdadeiro, sepultando os observadores de imediato. Eles não compreendiam o conceito do que tinha acontecido, mas sabiam que tinham sido traídos. Não pode enfrentar os observadores sozinha, Alessandra. Puxa, que pena, teremos que falar da Alessandra. Os observadores não morreram. Eles estão até hoje dormindo aprisionados nesse gelo verdadeiro no fundo do Howling Abyss. Só que eles ainda podem vagar através dos sonhos da Alessandra. Consciente do dever dela, Alessandra mantém os observadores congelados e cuida deles. Verifica se o leito de sono deles é confortável. Sentir a presença deles já é terrível o suficiente. Percorrer os sonhos que eles têm, conhecer o que desejam para esse mundo, parecem capazes de devorar o próprio tempo e a gravidade, tragando não apenas mundos, mas dimensões inteiras. Ela se sente pequena e insignificante perto deles, como uma partícula de gelo diante de uma nevasca. Eles não podem despertar, por isso ela precisa manter eles sonhando. Eu nunca descanso. E ela faz isso roubando a energia mágica dos sonhos que ela invade de Freljordanos. Ela fica se bufando como uma Genkidama com milhares de sonhos para depois ela O que eu não entrar na entendo mente só é de um como que ela observador tá lá no gelo conseguindo verdadeiro e prender alimentar os o sonho observadores, dele. velho. E eles estão sonhando com vingança pela traição dela.
Daí, ela sacrifica parte da Isso eu alma não bufada entendo. dela, projetando bilhões de Lissandras para os observadores devorarem e se manterem dentro da Matrix, entende? Ah! Tudo calmo, por enquanto. Isso tem acontecido faz 9.000 anos. 9.000 anos que a bruxa não dorme, não descansa, não tem paz. E é um preço pequeno que ela paga para aprisionar os idade observadores do até que ela Takeshi. consiga alguma arma capaz de destruir realmente esses deuses, porque agora os Vocês sabem quem que é a arma pra destruir os observadores, né? Vocês sabem quem que é a arma pra destruir os observadores, né? Óbvio. Nunu, a Garen, a Lux, é a Belvete. É a Belvete. A Belvete é a chave pra destruir esses caras, tá ligado? Esses bichos, tá ligado? Ela é a única com poder o suficiente pra poder matar todos eles. Só que o que acontece? A Belvete, ele vai falar aí, na verdade. observadores não querem mais a adoração. Não. Aquela traição encheu eles com um ódio indescritível. Eles aniquilariam a realidade inteira sem pensar duas vezes. Ela vai falar. Ele. Mas, enquanto a bruxa não encontra esse poder, ela sabe do inevitável futuro de Runeterra. Avarosa, Serilda, irmãs. Eu o amo gelo essa velhinha, derreteu. velho. Reflita sobre uma aliança, Lissandra. Reflita com cuidado. Quem dubla a Lissandra é uma senhorinha, é uma velhinha, tá ligado? Quando eu conheci ela pessoalmente há 10 anos atrás, ela era uma velha. Chegando nos tempos Hoje- é uma velha não, presentes uma de velhinha, Runeterra, né? Uma finalmente velhinha. nasce uma Velha cria é do foda. vazio à altura dos observadores. Uma cidade Vamos vasta falar bastante agora cresce sobre a sob Belvete. nós. A minha cidade. Ela é uma mente coletiva, Já morreu? o resultado de Mentira. incalculáveis vítimas consumidas pelo vazio. As memórias, as emoções, a história lhe concedem uma quase onisciência enquanto se Sacanagem. prepara para destruir tanto Runeterra Deus do céu. quanto os observadores. Vai, 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 vai. Esse Ela é uma é o diva. Mar de Lavanda, o novo vazio. Só que para ela conseguir se manifestar em Runeterra, ela precisou da sua própria Lissandra, digamos assim. O profeta Malzahar. Conforme mostra a clarividência. Malzahar é o Você pet viu dela. o fim, Malzahar. Agora veja o começo. Primeiro, a Bebel fala que surgiu basicamente da vontade do vazio, não dos observadores. Os observadores não previram o meu Claro que não. nascimento. Os observadores Um não. erro fatal para eles. Segundo, que o nascimento dela é um evento em formação há milênios, o resultado final de uma reação alérgica entre o vazio e a realidade emergente. A existência era o nosso caso. Será que eu criei várias Belvete por aí, velho? Eu dei a luz? Porque o tanto de crise alérgica que eu tive nesses Terceiro, últimos que dias... como um nossa reflexo senhora. do vazio, ela ficou fascinada pela existência e anseia por consumir XP, loot, lembranças, emoções, conceitos, informação. Me dê conhecimento. Esse é o Eu pica preciso dela, tá saber ligado? O significado da existência. Quarto, Esse é o que pica ela se dela. tornou o novo vazio, chamado agora de Mar de Lavanda, quando ela assimilou tudo que o antigo vazio tinha consumido, e Kátia, o vilarejo da Caixa, a cidade de Zolan e a cidade portuária de Belvete, que deu o nome para ela quando ela finalmente nasceu em Runeterra, alimentada pelos milhares de seguidores que Malzahar converteu para esse Mar de Lavanda nos seus rituais, como acontece no conto O Banquete do Malzahar Profeta. panfletando pela Eu já Belvete. expliquei a história da Passo mal. Malzahar aqui no canal também, tá? Um último banquete para devorar o mundo. A Belvete, com seu mar de lavanda, ela ressignificou o vazio, da ausência total da existência para ser toda a existência. A minha Runeterra será linda. Mas antes disso, ela precisa derrotar os caras que não concordam com esse novo significado. Pera, só um off-topic. Olha o Emerson Gatti. Você é um mercenário do caralho. Geral tomou o ad de você nem aí. Poderia ter pausado ou voltado o vídeo pro pessoal, mas não. Só vem a voz ao vosso reino. Não, só vem a voz ao vosso reino nada, né? Esse comentário foi sensacional, velho. Tive que pausar o vídeo pra ler ele. Mas, Dog, olha só. Como eu já falei antes, vou tornar a falar. Eu faço live todos os dias, pelo menos 6, 5 horas, tá ligado? Dito isso, os ads, eles são de forma automática, porque essa é a única forma de eu receber uma pichincha da Twitch, tá ligado? Porque a Twitch paga muito mal pra quem não tem contrato e etc, e eu não tenho. Então eu preciso colocar o ad de forma automática. O que você precisa enxergar é
putz, vou deixar R$ 7,90 na live do Minerva, porque ele faz conteúdo todos os dias. Então, se eu vou assistir ele 5, 4, 3 dias de 7 da semana, ou 7 de 7, vale a pena um investimento de R$ 7,90 no mês. Isso deve dar o quê? Centavos por dia, tá ligado? Então, Minerva, tu tá generalizando. Nem todo mundo tem esses R$ 7? Então tanca o ad, meu filho. Então tanca o ad, não tem o que fazer, não. Ah, não tem R$ 7? Deixa de comer. E dá os R$ 7 aqui. Ah, não tem os R$ 7? Então, rouba. Brincadeira, não rouba, não. Mano, mas o que eu posso fazer? Não tem o que eu faça. É a única forma de eu ganhar dinheiro na Twitch, tá ligado? Ad pra caralho, que merda. Tá, Dog, então vou te fazer um favor, tá? Banir você, aí você pode ir pra uma live onde não tem a ad, ou então você mesmo faz a sua própria live. Você faz a live, não bota ad e assiste o seu VOD. Boa sorte aí pra você na sua era de streamer, tá? Vai todo mundo assistir. Enfim, boa sorte. Faz a sua live sem ad, vai ser um diferencial, porque hoje em dia na Twitch todo mundo bota ad, você tá achando ruim, comece aí o seu império. Agora vamos aqui. Os observadores devem morrer para que o vazio renasça. Por isso ela anda procurando aliados como a Caixa, tentando convencer eles não a lutar ao lado dela, mas por ela, porque o vazio era inevitável e o mar de lavanda também. Este mundo não será esquecido. A Belvete careca é paia, velho. Como cria que devora. Ela não é tão feia assim não, vai. Gente, agora é uma segunda parte do vídeo em que eu preciso discorrer e tentar contextualizar certas contradições da Essa lore parte da é Bebel boa. pra gente Escuta, entender melhor essa narrativa essa aqui é boa. estranha, tá? Uma contradição, por exemplo, é a existência do Vel'Koz. Diz no conto da Lenda dos Observadores Congelados que Alissandra quem selou a fenda entre os reinos material e do vazio com gelo verdadeiro. E na lore do Vel'Koz complementa que o caminho se fechou e dúzias dos observadores ficaram presos no espaço entre os dois reinos, congelados no momento da transição. Aqueles que ficaram no vazio recuaram. E assim, eles se adaptaram, estendendo-se pelo reino material, os observadores tomaram parte da matéria bruta que consistia o reino, dando forma e corrompendo para então imbuí-la com consciência. Essas criações foram as primeiras crias do vazio, e elas seriam os olhos e ouvidos de seus mestres, enviadas pro pesadelo da existência. Obrigado pelos 10 subgifts, Mateuzoide. Tamo junto, Dog. Vel'Koz, seus observadores não me destruirão assim tão fácil. Para Essa os frase pobres. da lore do Vel'Koz é a contradição. Aqueles que ficaram no vazio recuaram. Se ainda tem observadores não congelados lá no vazio, o vazio não precisaria de uma nova imperatriz, porque ainda tem os antigos mestres no vazio. Pra Ou vocês então, aí, ó. sofrendo Toma. retcon e Pra modificando não ter choro, tá a ligado? da lore, não tem mais nenhum 20 subgifts pra vocês pra não ter choro. Agora não tem desculpa pra ser pobre e tancar o ad, tá ligado? Agora só é pobre quem quer. Dei 20 subgifts para o chat. Só é pobre quem quer, tá? Só é pobre quem quer. Não quero ouvir uma reclamação agora falando de não sei o que, não sei o que. Não existe. 20 subgifts. observador no vazio hoje e só tem as muito. dúzias adormecidas congeladas pela Alissandra. Mas, nesse caso, eles não teriam criado Minions e o Vel'Koz não existiria, nem Kha'Zix, nem Rek'Sai, percebe? Nunca te vi antes, cria do vazio. Mostre as suas intenções. Um contexto importante é que no vídeo do Vel'Koz e a origem do vazio, eu explico que os observadores estão fazendo engenharia reversa do plano material de Runeterra para construírem um novo universo baseado em tudo o que eles aprenderam desse. Essa já era a compreensão que eu tinha do vazio, e daí a Riot só colocou um detalhe de trama aí no meio, falando que os observadores antes queriam destruir esse universo, para depois quererem ser adorados por esse universo, e então se tornarem os mestres, para então reconstruírem um novo universo à imagem dos observadores. Mas como não tem mais observador no vazio, nasceu a Belvete, pegando esse desejo para ela, como um reflexo deles, mas com um novo entendimento e um propósito individual dela. Ou coletivo dela. Emoções, memórias. Acham que não somos nada, mas somos tudo. Todos os lugares, as eras.
Nós somos vocês. Só que ela já assimilou muito mais coisa que os observadores ao longo das eras. Por exemplo, a fenda do vazio que Aurelion Sol cauterizou no conto Alvoreceres Gêmeos. Seja lá o que for que exista do outro lado, está rindo. Essa poderia ser uma referência a Belvete, e é bem a cara dela, né? Até porque ela fala que ela existe há tanto tempo quanto o vazio, porque na verdade ela aprendeu tudo o que o vazio assimilou até agora e se tornou o vazio. Teve também Ikatia, a Guerra do Sol Natus, e eu não vou falar aqui Darkin, para que ninguém ache que os Darkin foram corrompidos pelo vazio. Isso não aconteceu, tá? Foram eles mesmos que se corromperam para Darkin. A guerra contra os Marai, numa fenda oceânica, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Os túneis da Rek'Sai, que a Kai'Sa fala que é isso o que tá devorando o povo da Thalia, o que destruiu a cidade de Belvete e o que se abriu para engolir o agrupamento de tendas no sudeste de Shurima. Tudo que o vazio devora vem parar aqui, no coração do Mar de Lavanda, que constitui a Belvete. O velarejo da Kai'Sa, que foi o início dos rituais de sacrifício do profeta Malzahar para o Mar de Lavanda. A própria cidade de Belvete, que foi quando a cria do vazio, Bebel, finalmente ganhou consciência própria e forma física. E a cidade de Zolan, da deusa sem rosto, onde aconteceu a cinemática da Thalia e Kai'Sa, que o Mar de Lavanda Zolan é a Zolane, consumiu tá? a fonte A de água Darkin que tem lá, que era uma vimos há ramificação muito tempo do atrás. Oásis da Uma semana Alvorada, atrás, né? aquela nascente mágica de Shurima. E essa cinemática, na verdade, A deusa acaba sem sendo rosto uma é ela audiência também, tá? forçada entre a Imperatriz do Vazio com a Filha do Vazio para a cinemática Tudo o que há. Que decepção, Kai'Sa. Os observadores são a verdadeira ameaça. Até explicado a transformação da Belvete. A criatura começou a crescer em proporção 200 vezes maior que seu tamanho original em menos de um Aqui minuto. que tá o plot, tá? Esta sou eu de verdade. Com que rapidez uma pessoa Zolane é é capaz Darkin, de sim. pensar e Não é reagir aspecto, contra não. toda aquela biologia combinada, todo aquele poder mental, no tempo que leva para um estrategista capacitado formular um plano, centenas de milhares de possibilidades passam pela cabeça da Belvete num único segundo, ao se valer das memórias assimiladas de tudo e todos que já passaram pela antiga cidade, um número incalculável de vidas. Cada oponente aprisionado que já enfrentou um inimigo opressivo desde a formação de Runeterra pode estar entrando e saindo da consciência sináptica dessa coisa, com suas emoções catalogadas, dissecadas e exaustivamente avaliadas, antes mesmo de Kai'Sa ser capaz de piscar os olhos. Suas ameaças são insignificantes. Eu estou além da sua compreensão. Quem aprendeu com tudo isso, então, consumido pelo vazio, no final das contas, não foram os observadores congelados, mas a Bebel. Além disso, tem também o Vel'Koz, a caixa preta do vazio, com informação passada para o verdadeiro reino através do conduíte abaixo de mim. Na verdade, ele estava alimentando a Belvete esse tempo todo, em vez dos observadores, sem ele saber. E sem levar em consideração também que o Vel'Koz nem existiria. Seria um contexto melhor, na real, que a Belvete mesmo tivesse criado o Vel'Koz. Outro contexto é o Kog'Maw. Esse sim seria a única cria do vazio criada diretamente pela Belvete, como presente pro Malzahar. Ela deixa a muito entender fofo, de que né? o Kog ainda vai ganhar um rework no futuro. Seu eu verdadeiro aguarda a boca do abismo. Mas, se ela é tudo, como ela fala que é, o que ela teme dos observadores? Por que ela precisa de parceria com a Lissandra e a Kai'Sa? A minha suposição é o dano verdadeiro. É uma mecânica do jogo, muito associada aos campeões do vazio. Armadura e resistência mágica a gente sabe que existe na realidade do universo de Runeterra, por isso a Belvete é imune. Já pararam pra pensar nisso? Eu acho que todos os campeões do vazio têm dano verdadeiro. Kog'Maw, Rek'Sai tem, Belvete tem, Vel'Koz tem, Sho'gah tem, Kai'Sa não tem, né? Nem o Kha'Zix. Não, mas assim, a gente precisa entender que na vida real tem os patinhos feios no League of Legends também. Os verdadeiros campeões do vazio têm dano verdadeiro. Os esquecidos tanto faz, tanto fez. Kai'Sa, esquecida, não tem. Kassadin, esquecido, não tem. Agora, os picas, os brabos tem, né? Os cisne tem.
imune aos patinhos ataques feios, da não. Caixa e, portanto, somente os observadores ou crias do vazio seriam capazes de vencer as defesas o dela Malzahar não e tem causar também. dano real ou dano verdadeiro nela. Uma outra contradição que tem é quando a cidade de Belvete foi tragada pelo vazio, porque os antigos Churimanes tinham uma palavra para esse conceito, Deus do esquecimento, ou Deus do oblívio. O mito tribal fala sobre uma divindade implacável que dizimava tudo sem nenhum ódio, assumindo o lugar daquilo que era apagado. A cidade de Belvete foi batizada em homenagem a esse conceito, embora seu real significado tenha se perdido após centenas de anos. Só que no conto Redemoinho fala que o vazio destruiu o que era agora a antiga cidade de Belvete em menos de 1 hora. A Caixa não conseguiu chegar a tempo de impedi-lo e o que antes era uma metrópole cheia de vida já não existia mais. Se a Caixa, que tem cerca de 18 a 21 anos, tentou impedir que a cidade de Belvete fosse consumida pelo vazio, como é que o conceito Deus do Oblívio veio do termo da cidade Belvete? Ou a coisa aconteceu ontem e o significado do nome Belvete está intacto ainda, ou esse negócio aconteceu há centenas de anos e a Caixa nem tinha nascido ainda para proteger a cidade. Outro contexto, ou falta de contexto, já que a Riot parece esquecer algumas partes da própria lore, é ela não ter nenhuma interação com a Nami, que seria uma das mais óbvias, porque a Belvete tem a forma de uma arraia coxuda, cheia de rêmoras ao redor dela, e usa uma cabecinha humana como isca para atrair humano e trocar ideia com a Caixa e depois crescer e tal. E a Conjuradora das Marés precisa de tempos em tempos descer até um abismo oceânico perto do território Marai para manter selada uma fenda do vazio com uma pedra lunar que é trocada com o aspecto da lua. Nesse caso, a Nami deveria ir buscar uma pérola abissal para Diana devolver de presente, numa permuta, uma pedra lunar poderosa que selaria o vazio. Nesse abismo, a Nami encontra uma cria do vazio, e ela usa um cajado brilhante como isca para se proteger dele. Depois, uma cria do vazio usa essa mesma armadilha de isca com a pérola abissal para tentar devorar a Nami, como se o vazio tivesse se adaptado e aprendido esse conceito de armadilha, entende? E lá embaixo já parece existir um mar de lavanda lá, tão bonito que hipnotiza a Nami, igual o Malzahar usa o mar de lavanda para hipnotizar ou suprimir os seguidores dele para Belvete. E o antigo Conjurador das Marés, o Racho, ele ainda estava lá no Mar de Lavanda, corrompido pelo vazio e fazendo parte desse Mar de Lavanda. Ainda, na lore da Diana, fala que ela anda perdida como aspecto e que ela não sabe das responsabilidades dela. Portanto, não teria dado a Pedra Lunar para a Conjuradora das Marés fechar o vazio e a Nami estaria procurando pela Diana enquanto a fenda tá lá aberta. Esse seria um excelente contexto para Belvete ter surgido a partir dessa fenda, porque já estava tudo na lore. Melhor do que criar uma cidade nova que sequer faz parte do mapa de Runeterra, a gente não sabe nem a localização, a gente não sabe nem se foi engolida ontem ou há centenas de anos, como contradiz o que está escrito. E a Nami tá num foda-se, a Diana tá num foda-se, entendeu? Foda-se. Também não tem interação com o Azir e usaram Shurima corrompida como hype para Belvete. Não tem interação com o Darkin, não tem interação com o Jax, que era de Ikatia, não tem interação com a Aurelion Sol, que ela riu da cara dele, teoricamente, não tem interação com o Bardo e lançou vários contos do Bardo recentemente sobre ele estar se preparando contra o vazio, não tem interação com o Zillion ou o Ryze, que são dois velhos que têm vivência com o vazio, um sendo da extinta Ikatia e o outro lutando contra uma cria do vazio de Freljord, o que pode ser um bom contexto para explicar os observadores criando minions no final das contas. Não tem interação com o Ornn, e usaram o Ornn na cinemática O Chamado de 2022, e o Ornn só despertou do sono dele por causa dessa ameaça do vazio, porque os observadores estão derretendo o gelo verdadeiro lá da fenda que ele criou. O Ornn é o forjador do Howling Abyss, então ele precisa lutar contra os observadores, e a Belvete quer aliados. Por que não tem interação? Enfim, com toda essa informação até agora, me parece que a Riot fez meio trabalho. Entregou pra equipe de skins de novo, que nem fez com a Ruína. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você acha de tudo isso, e se você acha que a Imperatriz do Vazio tá certa, na verdade, em trazer paz com uma nova existência, uma salvação em contraste ao caos que é a Runeterra. Durante a vida inteira vocês têm buscado... Mano, eu acho que o universo lúdico ele interpretou errado a Belvete, tá ligado?
Eu estou aqui. Ele não Lúdico, comentou. era isso. Eu agradeço o seu like e por você ter assistido até. Não sei se, tipo, é que talvez eu deva ter assistido de outra pessoa a história da Belvete quando eu assisti. Mas talvez ele tenha interpretado errado, porque o que acontece? Põe aí Belvete, regra 34. Que porra, 34? Que porra é essa? Até onde eu saiba, a Belvete, por exemplo, é uma criatura novíssima, bebezinha, tá ligado? Ela nasceu há pouco tempo, ela não é tão poderosa e por causa disso que ela tá buscando pessoas aliadas a ela, tá ligado? Porque, tipo assim, ela nasceu há pouco tempo e a passiva dela dentro do jogo é exatamente aquilo que ela é. Ela precisa matar pessoas pra ela ficar mais forte. Então, não tem como ela enfrentar os observadores agora. Ela precisa de tempo de vida, ela precisa evoluir, ela precisa consumir pra daí ela ir enfrentar eles e tudo mais. A Belvete ela tem potencial pra ser o campeão mais forte dentro do universo de Runeterra, né, do LoL, enfim. Só que ela é um bebezinho ainda. Deixa eu ver os comentários. 2 dias incansáveis e desgastantes trabalhando nisso. O resultado só podia ser um belo vídeo. Espero que gostem. Mas ficou um belo vídeo mesmo. A Riot Games tem que contratar o universo lúdico para revisar as lores e interações antes de lançar. Eu acho que realmente a Riot poderia fazer uma collab, né? Que fala alguma parceria. Ou pelo menos incentivar esses criadores de conteúdo que falam sobre a lore, tá? Que fala sobre a história dos campeões. Os dois principais para mim é o Celp e o Universo Lúdico. Eu acho que falta mesmo na Riot fazer isso, tá? Porque é uma história muito bacana dentro do League of Legends. E esses caras, eles fazem um trabalho extremamente foda. Bota fé, extremamente foda. Então, eu acho que cabe contratar eles ou fazer alguma coisa ali, né? Dar um chablauzinho pra eles continuarem fazendo.